Rapaziada, vamos ver um vídeo polêmico aqui, mano. Ó, isso aqui não para de aparecer no meu Instagram, do Off the King, The Power, The Neb, The Bad. A queda do pastor Mirim aqui, a queda de Miguel. O pastor Mirim é proibido de pregar Senhores, do canal Não Adivinho, rapaziada. Vou me inscrever lá, vou deixar o like. Canal Não Adivinho, espero que ele não me dê strike de eu estar reagindo. Mas vamos ver isso aqui, cara, porque realmente... Depois do tralaleiro tralalá, isso aqui é a coisa que mais tá repercutindo nas redes sociais. O Off the King, The Power, The Best. notícia quente, bomba, 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 cara. Bomba, bomba. E é bomba Vocês estão daquela ligados e bomba que... acompanhando as notícias do pastor Mirim, do Miguel. A gente tá cobrindo bastante coisa lá no News Adivinho, que é o nosso canal secundário. Só que essa daqui eu fiz questão de trazer aqui no Não Adivinho. Porque, cara, é um negócio que vai mexer com a internet. A galera vai comentar muito. Que é pastor Mirim Miguel, cara, tá proibido de pregar. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam? Mano, isso aqui é doideira, cara. Eu ouvi falar isso aí e eu quero ver agora. Mas, né, pelas polêmicas, talvez... Foi o conselho tutelar ainda que teve uma coisa. Talvez pelas polêmicas pra... não agredir tanto o psicológico do moleque também. Porra, ele tá virando meme em tudo que é página, né, cara? Ele deve estar meio baqueado, né, cara? Ele deve estar olhando aquilo ali. Caralho, mano. O Off the King, Off the Power. Ou ele tá muito feliz por ele ter virado hit. Não posso, né, zoar, porque realmente a intenção... cara, eu não vou entrar muito em detalhes. Vamos ver o que o Não Adivinha vai Acredita falar. nisso ou não? Saiu agora, ó. 11h30 aqui, ó. Notícia no Terra, em diversos postais já, ó. Rapaz do céu, olha aqui, ó. Conselho tutelar proíbe pastor Mirim de pregar em igrejas. Aí você fala, por que, Marcelo? Por que, né? A gente vê bastante pregador Mirim aí e tal, mas já tava rolando uns papos desse, porque assim, ó, vamos começar do Então tá bonito. No dia de ontem, saiu a notícia de que os pais do Miguel estavam indo ao Ministério Público para fazer uma denúncia após ele estar recebendo ameaças. Porque, convenhamos aqui, é óbvio que ele deve estar recebendo bastante ameaças. Mas o outfit dele é muito pastor da Universal mesmo. Tipo um ternozinho assim. O corte de cabelo parece que já veio a skin montada, tá ligado? Tá? Porque a gente sabe como é que funciona a internet. Eu sou a favor da zoeira, eu sou a favor de criticar, assim, porque eu acho muito zoado esse monte de heresia que ele comete aqui. Só que é óbvio que tem uma grande distância... Olha lá, a gravata do Agostinho Carrara. ...entre você criticar, eu acho válido as críticas, inclusive, em cima do Miguel, né, e do que ele anda fazendo, e você ameaça... Esse penteado, cara, quantos litros de gel que ele tá... Mano, é legal o outfit, é que eu tô falando que é uma skin, parece, já é uma skin pronta de pastor, assim, meio que... Quase que uma skin genérica, assim, né, cara? Ameaçar o rapaz, ameaçar o menino aqui. Tipo, não querendo zoar, né? Mas ele tem um jeito de se vestir de quem tem, tipo, uns 25 anos pra cima. Tipo, um cara mais velho, né, mano? Dá pra dizer que é uma criança de 28 anos. Ameaçar ele, a família, a integridade física, isso aí é outra coisa que já não tem mais nada a ver. Aí já é crime. Já é criminoso, entendeu? Então os pais do pastor, olha lá, foram, né, vão à polícia após ameaça. O pastor, que se auto-intitula Profeta Miguel, virou alvo de ameaças por atuação em cultos e Ministério Público investiga o caso. Ele já tinha gravado vídeo, inclusive, falando ali, né, das ameaças que ele estava recebendo e coisa e tal. Inclusive, tem aqui corte dele em podcasts, ele já meio cansado, meio assim... falando que quer paz e tal. Aqui, ó. Esse podcast já chega da dó dele, cara. Porque ele só queria lançar o Off the King, The Power, The Best. E os caras entraram na mente dele, né, cara? O problema é que os caras filmam tudo, né, cara? E o que cai na internet, às vezes, não cai na sua bolha. Se fosse na bolha só da tia Cleide, da irmã do coisa, eles iam ficar, olha que lindo, mas daí cai numa bolha que é uma internet que tem várias tribos e vários nichos e os caras vão fazer meme, cara. Mas, cara, eu não vou falar que é engraçado, porque tudo que é religioso, pra alguém tipo, eu acredito em Jesus, né, mano, mas eu não sou da mesma religião que ele, né, cara, mas, cara, não dá pra, tem que ter respeito. Porém, eu entendo a crítica, que acaba sendo, eu acho, que acaba sendo assim meio... Mano, quando você vê todo dia a parada acontecendo e revelação e coisa arada e meme
tipo, acaba ficando meio forçado, mano. Acaba ficando assim, meio que uma coisa que a gente fica olhando, pô, isso aqui é, né? Tá ligado? Isso aqui é pra ganhar audiência só. Valeu. Não com ninguém, não quero guerra com ninguém. Eu quero viver em paz. Olha os comentários, força, moleque, você tá sozinho nessa. Quero ter todo mundo como meu amigo. Você acredita hoje que a igreja tá se tornando aqui? Jesus é o caminho, Miguel. Ó, não fui eu que falei, o comentário aqui, ó. Não, eu não vou ler isso aqui. Tá escrito Miguel é o pedágio, que isso, cara. Aquele exército que o Um soldado exército contra o outro, cara. Então, luta entre si. Inclusive hoje eu fui o único reino que é dividido é o reino na cristão. novena. Você não vê católico brigando de católico. É como eu falei, nada de problema. Tô fugindo de problema, cara. Então, Sabe eu qual que é o sou problema? católico, mas, claro, mano, eu não gosto de entrar em discussão, porque um acusa o outro, né, cara? Quando você entra nessas discussões é muito chato, cara, cansa. Um vai acusar o outro de idólatra, o outro vai acusar o outro de estelionato e vai falar, e aí cansa, cara. Então eu acredito em Jesus, cara. Eu faço a minha fé, eu exerço ali, eu vou na igreja, mas eu sei que tá muito mais no meu dia a dia, né, cara? Como eu vou vivenciar a palavra de Cristo. O cara não precisa ser um PhD na Bíblia, não precisa ler tudo aqui. Lógico, é bom. Mas tem muita coisa que historicamente, né, tá ali, tipo Gênesis. Você vai lendo ali, tem umas passagens que cansa, cara. Você vai ver ali 300... Agora, se você pegar e extrair a essência do que Jesus falou, você não precisa nem ler tudo, mas se você pegar a mensagem central de Jesus e ter uma experiência viva daquela que o coração queima, é diferente, cara. Então eu acho que eu só acredito hoje em Jesus porque eu tive uma experiência viva e eu comecei a entender. Porque até meus 20 anos eu ia na igreja. Pô, eu tô indo só porque meu pai encheu o saco, nada, né, mano? Eu ia lá. Só que depois que eu realmente tive uma maturidade espiritual de ter uma experiência, eu comecei a entender, né? Claro, hoje eu vou na igreja. Só que eu sei também que se eu não for na igreja, eu tô no meu quarto, eu posso estar conectado com Deus. Eu tô conectado com Deus o dia inteiro. Mas a igreja também é importante, né? Não vou falar que a igreja não é importante, mas existem... Cara, é de pessoa pra pessoa, cara. Um cara que é cético, ele tá me vendo falar aqui, ele vai me achar um lunático. Ah, esse papo aí. É que muita gente às vezes fala que a igreja não é o caminho, porque fala, a igreja tá ali só pra sugar o dinheiro de pessoa inocente. Tem pessoas assim. Não que eu tô falando que esse moleque é assim, mas existe uma verdade ali, cara. Existe uma coisa que vai além da igreja, cara. Quando você entende, você... Pá! Vem aquela flecha de fogo no peito, é diferente, cara. Porque eu ia na igreja, eu escutava todas aquelas musiquinhas e achava chato, cara. A música do Padre Zezinho, me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. Eu escutava de um jeito tão robótico aquela música. Só que hoje, parando pra pensar, eu olho aquela música e tem um sentido tão profundo, cara. Que é uma brasa no peito e uma flecha na alma. E é difícil agora viver sem lembrar-me de ti. A gente, depois tem essa experiência. Cara, eu posso estar longe, mas quando eu lembro, eu falo, cara, se eu tiver no momento da vida que eu tô indo pro outro lado, eu falo, mano, eu tô vazio aqui, cara. Não sinto mais o meu espírito igual se tinha antes. O cara parou aqui 3 minutos pra falar. Eu quero ser amigo das pessoas e as pessoas não querem ser minha amiga. Cara, dá até uma dó, até não dá, mano? Isso aqui parece papo aqui, mas com respeito, da rapaziada no Roblox, meu irmão. Deve ser... Ser amigo das pessoas e as pessoas não querem ser minha amiga. Cara, dá até uma dó, até não dá, mano? Discute. Olha, eu tô dando risada aqui, mas com respeito, tá, mano? Porque assim, eu imagino que deve ser tenso, cara. É um menino, é um adolescente de 14 anos. Tá certo que ele é muito inteligente, tá enchendo o bolso de dinheiro, né? Isso aí, com certeza. Mas é um menino, né, cara? Então, deve ser difícil lidar com essa pressão aí. Eu não... Enfim, é consequência também dessa super exposição. Então, assim, ele já vinha reclamando dessas paradas de treta, de ameaça, né? E aí os pais deles foram lá então. Lá o Ministério Público de São Paulo apura ameaças ao pastor Miguel Oliveira, que tem 15 anos e se diz profeta. A investigação preliminar teve início após os pais do adolescente levarem o caso à Polícia Civil. A coluna, o Ministério Público informou que, por iniciativa própria, já expediu ofícios para reunir informações sobre a situação do pastor. Pessoas próximas a Miguel Oliveira relatam que o adolescente recebeu ameaças e xingamentos por conta da sua atuação em cultos. Críticos o chamam de anticristo e o acusam de tentar enganar fiéis com falsos anúncios de cura e falsas revelações, né?
Isso daqui também deu uma polêmica naquele vídeo dele que já viralizou muito, inclusive a mulher se... Isso é complicado, cara. Isso é complicado, né, mano? Eu rasgo câncer. Cara, eu acho que Deus ele age, mas se não... Isso é muito irresponsável você fazer uma coisa dessa, cara. Lógico, o milagre existe, mas, cara, é complicado, meu irmão. Mano, mano, é uma coisa assim que... Até a mulher se manifestou. Vocês devem se lembrar desse vídeo aqui, dele falando de rasgo câncer e tal. Vocês estão ligados, né? O câncer. Eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Olha isso daqui. Esse vídeo aqui tá com quase 4 milhões de views. A galera tá loucaça, né? Ficaram muito preocupado com a mulher ali, dela, sei lá, de repente largar o tratamento tradicional dela por conta dessas falas, né? Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo. Você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Olha a postura de pastora de 40 anos, cara. Pra aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar, mas tem um anjo marchando na tua frente dizendo: eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. Esse vídeo aqui é meme puro, cara. E depois, assim, depois de tanta galera perguntar, e a mulher, o que aconteceu e tal, ela veio e ela, há 2 dias atrás, ela chegou a se pronunciar, inclusive, ó. Tudo bem, meu nome é Kelly. Vamos deixar aqui mais rápido pra vocês entenderem. Eu sou a moça do vídeo, que tá repercutindo aí nas redes sociais, né? Não queria que tivesse acontecido isso, porque eu não sou uma pessoa exposta, não sou uma pessoa pública, não sou influencer digital, nem nada desse tipo. Pelo contrário, eu sou uma pessoa muito reservada, né? Mas, devido aos fatos e acontecimentos, eu vou vir aqui dar uma explicação pra vocês, que muitos estão pedindo. Devido a comentários que não são legais, né? Pessoas dizendo que eu poderia estar morta, pessoas dizendo que eu poderia ser uma atriz contratada, e na verdade não é nada disso. Eu fui fazer uma visita nessa igreja, em Alphaville, e eu não conheço ninguém de lá. Cara, no Alphaville, meu irmão. Nunca tinha ouvido falar no nome de Miguel. Nunca tinha visto ele na internet, e nem nada. Conheci ele naquele dia, que eu fui ao culto. E eu estava sentada no fundo da igreja, eu era uma das últimas com a minha mãe. E ele me chamou, dizendo que Deus já havia me curado de um câncer, que o câncer voltou e que Deus ia me curar novamente. E realmente, eu tinha câncer. Eu fui diagnosticada com câncer no colo do útero em setembro de 2023. Passei por uma fase, um momento muito difícil da minha vida, que quem me conhece sabe. Fiquei sem andar por 8 meses, usei sonda, usei nefrostomia no rim. Os médicos já tinham me dado diagnóstico de morte 3 vezes. Já fui diagnosticada, que não havia mais nada pra mim, pro meu tratamento. Eita! Fiz quimioterapia, perdi meus cabelos, agora tá crescendo novamente. E o que acontece? Ali naquela parte, quando ele rasga aqueles documentos, ele não tá rasgando os meus documentos, os meus laudos. Ele fez um ato profético naquela hora. Ele pegou 3 folhas de folha sulfite e ele escreveu câncer, leucemia e filtrar sangue, né? Então eu acredito que assim, as pessoas estão interpretando de uma forma diferente, que não é aquilo, quando ele disse que não, ele curou. Eu falei realmente que eu achei que eram uns exames ali que tava ali, cara. Mano, ele não, né, cara? Se for curado, é Deus, né, cara? É Jesus. Só que, realmente, vamos terminar de ver. Mas interpretam de forma diferente justamente porque é um corte que ele fez, que o próprio Miguel fez, enfim, a assessoria do Miguel fez e postou lá. E a galera vai interpretar assim mesmo, né? Engraçado que ele mesmo reclamou, o pessoal pega lá o The King, The Power, lá, The Power, The King, enfim. Ele reclamou no podcast que a galera pegou só um corte, né, de um culto inteiro, mas ele põe os cortes lá no Instagram dele, né? Ele não curou nada, ele não cura nada, quem cura é Deus e a nossa fé. E eu creio sim que a minha fé me curou. A minha fé, eu tenho certeza que a minha fé me curou. Então, ele não rasgou meus laudos, como estão dizendo. Ele rasgou folha sulfite, onde ele escreveu. Entendeu? Então é isso, pessoal. Eu continuo fazendo meu tratamento, tá? Então assim, ó, ainda bem, né? Ela não parou de fazer o tratamento dela, continua fazendo. E esse caso, inclusive, foi um dos estopins aí desse tanto de hate que o Miguel recebeu, tá? Esse caso do rasgo câncer e tal.
Esse foi um dos mais polêmicos, eu diria. Inclusive, esse caso ele é mencionado nas notícias aqui. Né? Então, assim, ó, os pais do menino foram lá, né? Ó, já foram na delegacia, nada acontece. Então, eles acharam melhor não responder e não aparecer mais, relatou o profissional à coluna. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, cabe ao Ministério Público investigar ameaças a menores de 18 anos. Isso aqui é bizarro também, né, cara? As pessoas... Mano, a internet é um lixo, cara. A internet... Ainda mais pra um cara que tá exposto nesse nível, a internet é um mar de gente desocupada que não tem o que fazer, cara. Seja por parte da família, do Estado ou da sociedade. As denúncias são acompanhadas pela promotoria. O pastor tem cerca de 1 milhão, enfim. Aí saiu, então, agora, né, essa notícia mais nova aqui. O Miguel Oliveira, conhecido como Pastor Merim, foi proibido de viajar para pregar nos próximos dias pelo Conselho Tutelar e pela Igreja Assembleia de Deus. A decisão foi tomada após reunião com os pais do jovem para discutir a repercussão negativa do garoto após ter viralizado nas redes sociais. Outra medida que Miguel deve seguir é voltar às aulas presenciais. Então, assim, ele não estava nem indo para a escola, mano. Pra quê, meu irmão? Se o cara já é perito em PhD em inglês, cara. Imagina, né, cara? Ele deve estar pregando aí praticamente no Brasil todo. Como é que ele vai ir para a escola? Como é que ele vai estudar? Não tem como, né? Vai se afastar das redes sociais por tempo indeterminado. Então parece que a gente não vai ver a cara do Miguel tão cedo, né? O intuito é preservar os direitos e a imagem do jovem. Aqui mais uma notícia aqui do Terra, né? Ó. Não poderá pregar nas igrejas por tempo indeterminado. Então assim, ele vai voltar, obviamente ele vai voltar, né? A pregar. Vai voltar a aparecer nas redes sociais, vai voltar com os vídeos, provavelmente com as polêmicas também, mas não por agora. Por agora, eu acho que ele vai ficar de boa, né? Pra poeira baixar, porque tá demais, cara. Esse assunto do Miguel tá demais, né? O Conselho Tutelar afirmou que o jovem deverá ficar afastado das redes sociais e retornar às aulas presenciais. Isso aqui dele não tá indo na escola realmente é caso de Conselho Tutelar, né, cara? Porque Grandão tem 15 anos. Ele parece um cara de 40 falando, mas ele tem 15 anos. Cara. Além de ter eventos marcados cancelados. Segundo as informações do portal Assembleianos de Valor, divulgadas na terça-feira, dia 29/4, Érica e o pastor Marcinho Silva, pais do menino, se reuniram com o órgão competente e tomaram a decisão que é resultado das repercussões negativas. Miguel foi bastante criticado quando rasgou os supostos laudos médicos, que não era laudo nada, né? Numa das suas pregações, afirmando ter curado uma mulher do câncer, né? Eu rasgo o câncer, eu filtro o sangue, curo a leucemia, disse na gravação que viralizou. Na ocasião, o público detonou o rapaz. Então, o jovem já aprendeu um caminho da enganação. E aí a reação do Miguel, quando ele ficou ali. Imagina, né? O menino tá vivendo o auge dele. E aí ele é proibido agora de pregar, né? E de ir para as redes sociais. Ó. O pai do garoto contou ao portal que no início, a reação do filho. O filho não aceitou a decisão de cancelar as pregações. Em relação ao número de faltas nas aulas online, Marcinho disse que sempre cobrou a volta do filho às aulas presenciais. Imagina então, o moleque. Volta pra aula, filho. Não, o moleque já tá parecendo que tá saindo pra uma reunião assim de blazer. Mano, o moleque já deve ter voz de autoridade em casa. Cara, tô indo pregar aqui, cara. Não me enche meu saco. Não, tô usando. O moleque, se ele for bem instruído, ele... Né, cara? Primeiro ensinamento... Tem um ensinamento bíblico. Honrar pai e mãe. Olha que loucura isso, cara. Parece que... Era o próprio Miguel, então, né? Que não tava querendo voltar às aulas presenciais. Mas o Miguel não tem que querer nada. Ele tem 14 anos, pô. O pai e a mãe dele que tem que mandar, ué. Viagem, né, cara? Mas aí... Essa é a bomba Miguel do quer sair só. Peãozada não. Eu acho que até Jesus foi pra aula, né, mano? Jesus devia estar na escola na época. Porque Jesus começou a pregar depois dos... desde cedo, mas... O Jesus começou a mesmo focar 100%. Já tinha mais de 30, eu acho. E eu acho, mano... Um pouco assim, eu acho que toda pessoa que tá falando, cara, óbvio que quando uma pessoa fala questão religiosa, a pessoa tá falando de Deus, cara. Óbvio que às vezes a palavra vem do Espírito Santo, então a pessoa às vezes não vem da própria sabedoria dela. Não que a pessoa tem que ser sábio e autossuficiente. Existem pessoas que foram usadas no evangelho de Moisés. Moisés era todo... O cara não sabia nem falar direito, mas ele foi usado. Então não foi o intelecto dele, foi a luz do Espírito. Pedro era um pescador meio grosseiro, né, cara? Mas foi bem usado. Paulo
era intelectual. Agora, Mateus, que cobrava os impostos, também era um cara inteligente. Só que nem sempre, o que eu tô falando, que às vezes uma criança começar muito cedo, mano, às vezes você tem que estudar, cara. O cara que vai falar da palavra, ele tem que ter pelo menos uma teologia, ele tem que estudar, o cara não terminou nem a escola dominical, eu acho, cara. Eu acho que, sei lá, mano. A própria sabedoria da pessoa depende muito da idade, mano. Eu acho que quando uma pessoa muito nova começa a falar com esse tom de propriedade da palavra, eu acho meio imaturo, cara. Eu acho que acaba sendo muito cedo inserido nessa questão. Lógico, ele tem que ir na igreja, ele tem que participar, mas tipo, você já dá toda essa autoridade de palavra pra uma criança, eu acho meio absurdo, né, cara? Eu acho que é isso, mano.